Olá, estamos indo agora para o terceiro capítulo. Nesse nosso terceiro capítulo, seguindo o nosso exemplo mestre, que é uma análise, das vantagens e desvantagens de custo da implementação da ferramenta Six Sigma na linha de produção de veículos, de uma montadora de automóveis. Nessa nossa análise, nós vamos ter agora que apresentar o processo de transição, ou seja, se eu descrevi uma realidade antes, no capítulo anterior, de quais eram os processos da minha empresa num momento anterior, de que dados sobre produtividade e custos eu dispunha, e também sobre os autores que eu acabei citando, dentro daquela realidade, eu a todo momento estava retratando o que foi antes, o que foi antes da implementação da ferramenta Six Sigma. Nesse momento, eu vou apresentar a ferramenta sendo aplicada à minha empresa. E o que é esse processo de aplicação? Bom, eu conheço bem esse referencial teórico, então eu vou ter que demonstrar lá todas as mudanças em termos de processos, em termos até de número de funcionários, de número de máquinas, de layout da empresa, todos os processos e até produtos que possam ter sido modificados com a introdução dessa ferramenta. Então, nesse capítulo, eu vou demonstrar, olha o que a ferramenta Six Sigma fez na minha empresa, mas em termos de aplicação, ou seja, ela transformou a linha de produção ao reduzir o número de trabalhadores, ao reduzir o número X de funcionários, ao reduzir o tempo em que há uma transição de um posto a outro de um desses veículos que está sendo montado, e eu vou ter que dizer em detalhes o que foi que permitiu isso, Quer dizer, foram apenas mudanças em processos ou foram mudanças também na maquinaria, nos trabalhadores? E a todo momento, como eu estou interessado aqui em vantagens de custo e em vantagens de produtividade, aquilo que foi poupado em termos de recurso tem que ser quantificado, Nós vamos ter que colocar ali quanto é que eu estou economizando em termos de dinheiro, em termos de recursos para a empresa. E também, como eu estava comprometido em analisar a produtividade, eu terei que reunir os dados sobre o número da produção por trabalhador, que no caso é a produtividade pelo trabalho. Essas informações são fundamentais. E quanto mais detalhadas as informações sobre custo e produtividade, melhor ficará o nosso trabalho, porque eu me comprometi a analisar a mudança disso. Eu precisava ter dados antes da implementação da ferramenta Six Sigma e agora, nesse capítulo, eu preciso ter dados depois da implementação da ferramenta, para que eu possa, com essas variáveis, com a análise do que ocorreu dentro dessas variáveis, com essas variáveis, eu possa concluir alguma coisa no futuro, porque o nosso próximo passo vai ser concluir algo a respeito dessa ferramenta. Então eu tenho que tomar todo o cuidado também nesse momento para fazer uma amarração entre aquele capítulo teórico, como a gente diz, ou aquele referencial teórico do início do meu trabalho, com essa aplicação. Quer dizer, lembram que a gente descreveu o que era a ferramenta Six Sigma no primeiro capítulo do trabalho? Então, nesse momento, eu estou dizendo que ela está sendo aplicada dentro da minha empresa. E as pessoas que leram o que era a ferramenta, elas esperam que determinados processos, aquele conjunto de ferramentas na realidade, elas esperam que determinados processos estejam sendo aplicados na sua empresa. Então você tem que ir lá e dizer, apontar, olha, ali tem Six Sigma, ali tem Six Sigma, lá tem Six Sigma. Eu vou precisar apontar para mostrar que o que está sendo feito aqui é Six Sigma. Entendeu? Então, aquele capítulo que ficou em determinado momento aguardando, ele vai ser resgatado agora, porque você vai mostrar como que aquela teoria está sendo analisada, está sendo implantada dentro de uma determinada realidade. É por isso que todos os capítulos de uma monografia
ou se você estiver fazendo pelo formato artigo científico, que na prática é uma monografia reduzida, né? Mas esse reduzido não quer dizer mais fácil, na realidade é mais difícil, porque ele é sintetizador de ideias, mas as ideias continuam todas lá. Mas seja nos capítulos de uma monografia ou nas sessões de um artigo científico, todas elas conversam. E não há nada a mais do que o necessário ali e a menos do que o necessário. Porque se você começar a ilustrar o seu trabalho com uma série de dados que não sejam diretamente resultado da ferramenta Seis Sigma, você vai ser acusado de estar saindo do foco ou de não estar analisando a ferramenta que você se propôs a analisar. Não está verificando se a teoria com que você se comprometeu dá certo ou dá errado, porque você não está analisando ela. Então você precisa, de uma certa forma, com que na aplicação, né, nesse dado, de analisar lá a realidade da nossa linha de montagem depois da aplicação da ferramenta, eu vejo se tudo aquilo que exige, né, esse conjunto de ferramentas, se aquilo foi adotado na empresa. E, é claro, às vezes não dá para adotar tudo. Por quê? Porque a minha empresa é um pouco diferente da empresa original onde se formou esse método. Mas vai ter que guardar alguma correspondência, né? Digamos assim, o cerne, o miolo, a grande parte da ferramenta vai ter que estar ali presente. E é isso que vai ser analisado. E aí, quando eu estiver concluindo esse trabalho, quando eu estiver concluindo esse capítulo, eu vou estar me encaminhando para a conclusão do meu trabalho. Então, eu tenho que tomar cuidado de esgotar todo o assunto aqui no capítulo 3. Não pode ficar nada para a conclusão. Nós precisamos, a todo momento, ter a certeza de que o leitor ou aquele membro de uma banca, de uma comissão de avaliação, que ele vai ficar convencido do nosso trabalho. Então eu tenho que me lembrar, o que é que eu queria buscar? Bom, eu queria buscar convencer as pessoas, ou na realidade investigar, né, as vantagens de custo e de produtividade da implementação de uma ferramenta numa determinada realidade, num determinado período. Então, eu convenci, eu mostrei tudo o que eu podia em termos de custo, eu convenci, eu coloquei tudo que eu podia em termos de produtividade, porque isso é o essencial. Se eu tiver colocado um monte de outros dados, mas não tiver esgotado essas duas variáveis que foram com que eu me comprometi no início do trabalho, então o meu trabalho vai ficar incompleto. E é isso que é importante. Muita gente vê, tanto numa monografia quanto num artigo científico, um conjunto de argumentos. Mas esses argumentos, eles são coordenados. São como se fosse a tese de um advogado que quer provar a culpa ou a inocência de determinado cidadão. Então, todos os dados, todas as testemunhas, todas as informações que são juntadas nesse processo, essas informações têm o objetivo único: tornar uma pessoa culpada ou inocente. Nós estamos investigando, esse foi o nosso problema de pesquisa, nós estamos investigando se essa ferramenta está sendo útil ou não para diminuir custos e produtividade. E eu tenho que colocar todos os dados lá. E não tenho que ter medo se os dados possam estar me contradizendo. Haverá um momento em que eu vou poder fazer isso.